Antes de sua crucifixão, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras com seus discípulos e Jesus deu a eles um vislumbre profético sobre o que viria no futuro, sobre o futuro próximo. Isso foi exatamente antes de sua crucifixão. Ele falou sobre coisas que eles veriam e experienciariam, não somente eles, mas seu povo, sua igreja. Em Mateus capítulo 24, ele falou sobre fome, sobre pestilência, peste, sobre guerras, rumores de guerras, e as tribulações que viriam sobre o mundo e sobre a igreja. Ele também falou sobre a perseguição que especificamente sua igreja teria que encarar. Ele disse em Mateus capítulo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele também disse aos seus discípulos, e isso está registrado por João no capítulo 15, versículo 20, e Jesus disse, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ele disse, se eles perseguiram a mim, eles também perseguirão a vocês. E isso aconteceu. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, foram martirizados. João foi fervido em óleo, mas eles não conseguiram se livrar dele. Então, finalmente, eles o colocaram na ilha de Patmos, onde João escreveu a revelação de Jesus Cristo. Paulo foi decapitado pelo imperador Nero. E voltando ao Apocalipse, quando João escreveu o Apocalipse, no capítulo 2 ele escreveu sobre as 7 igrejas. Ele falou sobre a segunda igreja, que é Esmirna, e Jesus revelou a João a perseguição, a terrível perseguição que viria sobre sua igreja, naquela área em particular, lá no primeiro século. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, diz, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. E o versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós, pastores aqui da igreja, temos uma série sobre as 7 igrejas, foi há 2 ou 3 anos atrás, não sei se vocês se lembram. Não é sobre isso que eu falarei hoje, mas de alguma maneira está relacionado. Os 10 dias de perseguição, os quais João se refere aqui, na realidade são os 10 anos de perseguição. Esses 10 anos de perseguição foram conduzidos pelo imperador Dioclécio e posteriormente conduzido por seus sucessores. E é claro, a perseguição aparece e depois termina, aparece e depois termina. Mas por que eu estou falando sobre perseguição esta manhã, se o título do meu sermão é Santidade Superficial? Bem, eu estou falando sobre perseguição no meu sermão sobre santidade superficial porque há uma forte conexão entre ambos. A questão é que sempre que a perseguição atinge a igreja de Deus, os santos superficiais rapidamente abandonam o navio. Eles rapidamente se dispersam e desaparecem, deixando para trás aqueles que são realmente sérios em relação ao seu comprometimento com Jesus e lealdade para com Deus, quando a perseguição chega contra a igreja de Jesus Cristo. Geralmente nós temos essa separação, a qual era antes uma igreja comprometida teologicamente, com 2 dedos em Canaã e 8 dedos no Egito, rapidamente se une em um corpo unido de cristãos unidos,
fundamentados ao lado de Deus. Bem, é muito ruim que a perseguição tenha que vir em primeiro lugar, mas geralmente é necessária para purificar a Igreja de Cristo da superficialidade e da transigência, quando a superficialidade e a transigência estão estabelecidas na Igreja, e até proteger a Igreja da superficialidade e da transigência. Deus não gosta de ver sua Igreja sofrer perseguição, mas às vezes é a última opção de Deus. E relutantemente Ele permite que isso aconteça. Não agora, mas talvez esta tarde ou durante essa semana, eu gostaria que vocês lessem o 2º capítulo do Grande Conflito, que está intitulado Perseguição nos Primeiros Séculos. Perseguição nos Primeiros Séculos. E eu citarei algumas passagens deste capítulo esta manhã. E vocês verão que quando começa a perseguição, acontece uma purificação. Quando a perseguição desaparece, a superficialidade entra novamente no meio dos santos de Deus. Então, frequentemente, a perseguição pode ser uma bênção para o povo de Deus. No Grande Conflito, página 41, falando sobre a igreja primitiva, que foi o que eu acabei de mencionar, a perseguição que começou com Nero e posteriormente com Dioclécio, diz o seguinte, eu vou citar aqui. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminada a sua fé. Então eles permaneceram intransigentes, firmes, posto que privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro, mas amigo. Essa é uma referência àqueles que encontraram seu refúgio nas catacumbas fora de Roma e em outros lugares também. Tendo o lar no seio da terra, obscuro, mas amigo, não proferiam queixa alguma. E se fosse sua casa hoje à noite, você se queixaria? Eu posso ter uma tristeza, mas quando catacumbas ou lugares como esse se tornam seu lar, porque você escolheu não ser um santo transigente e superficial, é quando Cristo fica bem perto de nós. Então, o fogo da perseguição pode se tornar a experiência mais doce que qualquer ser humano já teve. Sabem, aqueles que não conhecem Jesus passam por problemas, por suas cruzes, mas não tem resultado nenhum, não tem sentido nenhum. É só sofrimento sem um final bom. Eles não podem encontrar paz nisso. Eles só podem ver angústia em angústia, e é por isso porque eles abandonam tudo. Eles tiram suas vidas, e isso faz com que Jesus chore. Mas eles não proferiam queixa alguma. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Vocês podem dizer amém a isso? Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Sabem, para aqueles que não entendem porque Deus permite sofrimento ao seu povo, e também não tentam entender, saibam que Deus sabe o que está fazendo. Quando acontecer com vocês, simplesmente confiem. E os descrentes olham para isso e ficam pensando qual é o propósito para isso, qual é o problema com essas pessoas. Mas quando os não crentes continuaram a testemunhar a fé dessas pessoas, os rejeitados da sociedade, escarnecidos e jogados para os leões, queimados na estaca,
decapitados, a escória da sociedade humana. E quando os crentes olham tudo isso, testemunham tudo isso, não é raro que eles sejam tocados. Então eles são inspirados a conhecer esse Deus por eles mesmos. Houve uma poderosa testemunha de Jesus, o seu nome era Policarpo. Ele era o bispo de Esmirna, e eu acabei de comentar sobre a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse capítulo 2, a segunda igreja das 7 igrejas. Mas Policarpo era o bispo de Esmirna, e ele era um velho bispo, e ele conheceu o apóstolo João, e mesmo assim, no ano 155 depois de Cristo, ele teve que encarar o último teste. Ele poderia ter sido liberto se ele tivesse rejeitado seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou ter ficado firme e ser queimado na fogueira. Eu não tenho exatamente a fala dele aqui, mas eu citei tantas vezes e eu vou tentar falar o que ele falou. Esse querido senhor tinha 92 anos. Então ele olhou para seus acusadores e disse: eu servi o meu Salvador por toda a minha vida. Ele é o melhor amigo que eu já tive. Sendo assim, eu me recuso a negá-lo. Então aquele querido senhor foi queimado na fogueira. Mas a morte daquele senhor idoso, daquele herói corajoso de nosso Senhor Jesus Cristo, afetou o mundo ao seu redor, que nós não compreenderemos completamente até que nós cheguemos ao céu. Tertuliano, um dos pais da igreja, escreveu uma apologia, e ele disse isso nesta apologia no parágrafo 50 sobre os cristãos. Na verdade, isso está no Grande Conflito, páginas 41 e 42. Disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição, ele disse: podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos, vossa justiça é prova de que somos inocentes, tampouco vossa crueldade vos aproveitará. E ela continua falando: não era senão um convite mais forte para se levarem outros à mesma persuasão. E continua a citação a Tertuliano: quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Bem, eu e você, nós devemos lançar algumas sementes antes da volta de Jesus, não é verdade? Talvez a semente do seu sangue, mas sabe de uma coisa? Talvez a semente do meu sangue. Porém, se chegar a esse ponto, eu peço a Deus que Jesus esteja com vocês. Nós não teremos medo se Jesus estiver conosco. Jesus estará comigo e por sua graça eu não terei medo. Eu não terei medo de ir em frente e encarar as chamas da tortura. Mas então nós lemos isso. Está no Grande Conflito, página 44, parágrafo 2. E quando as provações e perseguições sobrevieram a seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade desejaram tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura. Vocês entenderam isso? Eu mencionei no início, quando a perseguição vem, a igreja é purificada. E diz: enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura. Contudo, para vocês que estão familiarizados com a igreja primitiva, vocês sabem que essa perseguição, por um tempo, desapareceu. Então, temos resultados terríveis. Nós vemos o oposto a isso, resultados opostos. De volta ao Grande Conflito, página 44, e diz assim: mas cessando aquela o que? A perseguição, mas cessando aquela, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros e devotados. Preste atenção, menos sinceros e devotados. E abriu-se o caminho para Satanás tomar pé.
tomar pé aonde? Tomar pé na igreja de Deus. Em outras palavras, a santificação superficial se tornou a ordem do dia. Agora, a história da igreja primitiva nos ensina outra lição importante, a qual é aplicável a nós hoje. Santidade superficial, essa é uma lição para nós aprendermos e não seguirmos neste caminho. E quando a superficialidade entra e a perseguição cessa, a história da igreja primitiva nos dá outra lição que é aplicável a nós hoje também. Sempre que a superficialidade da... Qual é o título do meu sermão mesmo? Como? Ok. Santidade e santificação superficial. Então, sempre que a santificação superficial toma parte... muito obrigado, vocês são bons amigos. Também se torna um terreno de procriação para a corrupção doutrinária. Eu espero que vocês entendam isso também. A igreja se torna um terreno de procriação para a corrupção doutrinária. E isso é porque, e eu vou continuar citando o grande conflito, os conversos que eram menos sinceros e devotados, aqueles que eram menos sinceros e devotados, não levam a sério as palavras de Jesus e todos os conselhos de Jesus. E o que Jesus diz em Mateus capítulo 4, versículo 4? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando cessa a perseguição e as pessoas que são menos sinceras e devotadas entram na igreja e eles não se interessam muito pela palavra de Deus, eles são descuidados, eles são superficiais, eles são transigentes. Então, viver por toda a palavra que sai da boca de Deus não queima o seu coração, não é um fogo que arde em seus corações. Isso não faz sentido para eles. O grande conflito, página 45, quando os cristãos consentiram, vejam bem, consentiram em unir-se àqueles que não eram senão semiconversos do paganismo, enveredaram por caminho que levaria mais e mais longe da verdade. E isso levou a áreas de transigência. Não só de um homem ou uma mulher, ou um rapaz ou uma moça, na igreja como um todo, mas no nível de cada indivíduo. Levou a áreas de transigência na vida dos santos. Individualmente, alguém pode ter 2 ou 3 áreas de transigência, ter um pouco de superficialidade. Alguém pode ter 1 ou 2 áreas de transigência, e outro pode ter 6 áreas de transigência. Você sabe do que eu estou falando. Essas pessoas podem enveredar por um caminho que vão levá-las mais para longe da verdade, como alguns cristãos da igreja primitiva fizeram. Agora nós podemos citar outros aspectos da superficialidade. Com esse tipo de transigência, eles nunca se renderão totalmente a Deus. Porque mesmo que seja somente uma área, isso vai segurar você lá atrás, levar você de volta. Porque quando você se rende a Jesus Cristo, você deve entregar tudo. Suas ideias pré-concebidas, o que você acha que é importante, sua teologia que parece apta. Você deve entregar tudo, e se você não é capaz de entregar tudo, então Deus não poderá completar sua obra em você e trazê-lo à altura, à profundidade e à estatura de um homem, de uma mulher, de uma moça, de um rapaz em Jesus Cristo. Superficial significa ser raso, sem profundidade.
Consequentemente, os cristãos superficiais, se eu posso usar uma analogia, são aqueles que estão sempre balançando no raso, balançando no raso. É como quando você vai à praia, você fica andando por ali pela praia e você não quer molhar os seus pés. E alguns andam na superficialidade por anos, quando eles deveriam entrar em uma relação mais profunda com Deus, uma compreensão mais profunda de sua palavra, uma compreensão mais profunda do seu amor, uma compreensão mais profunda de entrega a Deus e conversão e o que está envolvido nisso, uma compreensão mais profunda do que significa andar diante de Deus em humildade e um espírito submisso de uma criancinha. Algum de vocês aqui que tem andado na superficialidade, literalmente andando no raso, você vai para a praia, você dobra a sua calça, você não quer molhar seus pés. E quando você está lá, você fica lá tomando aquela brisa, sabem como é que é? Você fica lá, se o vento vem de um lado, tudo bem, se vem o vento do outro, tudo bem, se o mar balança de um jeito, tudo bem, ou de outro, tudo bem. Você está lá se refrescando. Alguém que é um santo superficial, eles andarão sempre no raso, eles estarão sempre vulneráveis, não os ventos do oceano, mas os ventos das falsas doutrinas e ilusões satânicas, vocês entenderam? Mas quando o vento sopra nas profundezas do oceano, então os cristãos que têm uma relação perseverante e profunda e que têm conhecimento da palavra de Deus, estarão sempre protegidos dos ventos de falsas doutrinas e de ilusões satânicas, que são abundantes lá no lado raso. Quando o vento sopra, a segurança está bem aprofundado nas profundezas de uma relação com Cristo. Mas há muitos que não estão lá. Eles estão andando na superficialidade. Alguns estão andando agora e alguns serão varridos para fora. E há muitos, mais alguns serão varridos para fora. E, entendam bem, vocês não precisam estar no meio deles. Essas são as boas novas. Mas, voltando para outro quadro de perseguição, não será somente devido às falsas doutrinas ou ilusões que muitos serão varridos para fora, mas a perseguição também fará um retorno, acreditem ou não. Deixe-me ler isto, de O Grande Conflito, página 48. Há mais lições importantes que deveriam chamar a atenção da igreja hoje. O apóstolo São Paulo declara que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo capítulo 13, versículo 12. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormecida? Boa pergunta. A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Isso faz sentido para vocês? A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição.